Olá para você, sintonizado no programa Hora de Notícias da JR TV Web. Hoje, quarta-feira, dia 24 de março, está começando mais um jornal aqui direto dos estúdios do blog GQE Repórter. E você que está agora sintonizando com a gente nos diversos canais do blog GQE Repórter. É YouTube, Facebook, Instagram e também pelo site da JR TV Web, jrtvweb.com. Você pode acessar para conferir os nossos programas ao vivo e também os que já aconteceram. Então, no programa de hoje, vamos destacar os assuntos aqui importantes de GQE, sempre seguindo o blog GQE Repórter. Você pode acessar também para ficar bem informado. Já temos algumas matérias publicadas, como a morte do ex-deputado Haroldo Lima, ele que é também dirigente do PCdoB, mais uma vítima da Covid aqui no Brasil. E também tem a notícia da homenagem de ontem aos trabalhadores do Prado, mas o atraso de salários é o que está dando o que falar a esses profissionais. A gente vai comentar sobre isso. Outra matéria importante é a boa notícia vinda de Ibiratalha, o município que conseguiu zerar os casos da Covid-19. E na política, temos assunto relacionado ao ex-prefeito Sérgio da Gameleira, que parece que tem uma bufunfa aí para devolver aos cofres públicos. A gente vai comentar também essa situação. Lembrando que hoje vamos receber como convidado o secretário de Cultura e Turismo, Domingos Ailton. Ele vai estar com a gente a partir das 9h30, vai ser uma entrevista online, então você que tem curiosidade relacionadas à Lei Aldir Blanc, o que está sendo feito aí na Secretaria de Cultura e Turismo de Jequié, também vamos comentar com isso. O secretário vai estar aqui a partir das 9h30. Mas sem mais demora, já vamos chamar aqui Wilson Novaes. Estamos de volta, Wilson. Pois é, Rony, eu quero mandar um bom dia, um cumprimento aí a todas as pessoas que nos acompanham na Hora de Notícia, mas quero começar de uma forma diferente hoje, que é dando as boas-vindas, um bom retorno a você aqui no nosso convívio, né, nosso trabalho aqui no Hora de Notícias e na JR TV Web, no blog GQE Repórter. O Rony ficou por alguns dias. Quantos dias foram, Rony? Foi, acho que uma semana. Dias intermináveis. Parece que não passa nunca, né? Trancaram dentro do quarto. É isso, com sintomas, e a pessoa hoje, qualquer sintoma, relaciona logo a Covid e fez os exames, graças a Deus testou negativo, mas passou momentos difíceis. Provavelmente, né, porque não tem o diagnóstico exato, mas você já conversava aqui com a gente, que pode ter sido dengue, né, mas que incomodou da mesma maneira, fez o teste SWAB, né, que é o teste que tem uma eficácia, uma comprovação de validade muito grande, e deu negativo para a Covid, o que a gente recebe assim, recebi hoje como a melhor notícia que poderia receber nessa manhã. A gente fica feliz, cada companheiro, cada amigo, cada pessoa, já que a gente ultimamente só tem ouvido falar daqueles que morrem, né? Daqueles que adoecem, infelizmente, não desejaríamos isso para ninguém. Mas seu retorno, com certeza, com a saúde restabelecida, é para nós motivo de muita satisfação. Primeiro, pela convivência, a gente está diariamente no mesmo ambiente. Segundo, porque é mais um amigo, que a gente pensa na família, nos seus pais, nos seus irmãos, enfim, a família, todas as pessoas que convivem com você. Seja bem recebido hoje, mais uma vez, né, retornando aqui a seu espaço de trabalho. E fazemos aqui o registro, você já destacou aí nas manchetes, não resistiu às complicações da Covid o ex-deputado federal pelo PCdoB da Bahia, ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo no governo Lula, né, Petróleo, Energia e Gestão, o Haroldo Lima, 81 anos. Haroldo Lima morreu na manhã de hoje, estava internado tratando da doença, né, desde a última sexta-feira, 19. Foi entubado. A notícia da morte está aí sendo comentada por políticos de todo o país e, notadamente, do PCdoB, o seu partido, ao qual ele sempre esteve filiado, e também de outros partidos políticos. Vale lembrar que Haroldo Lima é natural da cidade de Caetité, aqui na Bahia, né, que a gente aponta sempre como o berço da educação, né, a figura do Anísio Teixeira, que simboliza tantos educadores. Caetité, terra do meu
Amigão, Luiz Neves Cotrim, de Luleles, essa turma boa, Mirabu Teixeira, também Byron. São tantos amigos assim que eu me lembrei assim rapidamente. Naná, pessoal aí de Caetité. E Haroldo Lima também, filho de uma tradicional família daquela cidade, descendente do Barão de Caetité e do primeiro governador eleito na Bahia, Joaquim Manuel Rodrigues Lima. Vale lembrar ainda que Haroldo Lima, ele filho da professora Adelaide Rodrigues Lima, que denomina um colégio aqui na cidade de Jiquié. Por quê? Porque ela trabalhou aqui. Ela foi professora em Jiquié e morou aqui. Haroldo, na sua fase, né, de adolescência e tal, morou também aqui na cidade de Jiquié. Ele era formado em engenharia pela Universidade Federal da Bahia, foi deputado constituinte, foi eleito deputado federal por 4 vezes, sempre no PCdoB. Durante a faculdade, era líder e um dos participantes dos movimentos estudantis. E durante o período da ditadura chegou a ser preso. Em 2002, ele foi candidato ao Senado, perdeu as eleições e aí foi nomeado no governo Lula para diretor-geral da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Energia e Gestão. Então está aí uma figura legendária, né? Histórica, que o PCdoB a gente registra aí, a política baiana perde também nessa luta contra a Covid. Ele levou, infelizmente, a pior, meu caro Rony Breiner. Verdade, Luiz. A gente nas últimas semanas tem acontecido isso, senadores morrendo, deputados, a gente vê que o vírus não escolhe, né? Não tem essa. E teve o irmão Lázaro, com certeza vocês noticiaram todas essas mortes que vem acontecendo, o Brasil batendo recorde de mortes diárias. Ontem foi mais de 3.157, se eu não me engano. São números assustadores que a gente não acreditou que se chegaria, né? Quando a gente tinha 1.000 mortes diárias, já era um assombro, mas não imaginava que iria triplicar e que essa segunda onda seria tão violenta, segunda ou terceira onda, como já falo, como está sendo. A gente está no pior momento do vírus e aí fica na torcida para que a vacina avance, mas a gente sabe que ainda está muito lento. Mas e outro fator, viu, Rony, é que nos países onde houve um avanço da vacina, até bem mais do que a gente, que estão nos primeiros posições do ranking da vacinação, também problemas sérios de novas variantes. Hoje eu ouvia informações, ouvia pela manhã, da Alemanha fazendo lockdown completo, total, Portugal, Itália e outros países. Então você vê que essa doença, ela é maldita mesmo, ela avança, ela quando você pensa que tudo está debelado, aí já levanta-se um risco. E a imunidade vai segurar essas variantes mais resistentes, né, do vírus. Terrível, é uma insegurança enorme que nós estamos tendo. Lembrando que Jiquié, você já vai daqui a pouquinho na capa aí do Jiquié Repórter, ao boletim de ontem, mas nós lembramos que hoje a vacinação é para pessoas que estão aí com 71 anos ou mais. E o boletim de ontem traz aí seus números e a gente divulga a partir de agora, Rony Breiner. Exato, Wilson. O Jiquié teve 60 casos confirmados nas últimas 24 horas, sendo que a taxa de ocupação de adultos segue ali próximo ao 100%. 28 leitos de 29 estão ocupados, 14 por residentes de Jiquié e 14 de pessoas de outros municípios. O vacinômetro, já foram vacinadas 13.000 pessoas, 13.948, sendo que 3.987 já receberam a segunda dose da vacina. O número de óbitos está em 253, ontem infelizmente não teve óbito por Covid no município. E como você falou, o calendário de vacinação está nessa quarta-feira, 71 anos ou mais. A vacinação que segue acontecendo na modalidade drive-thru, ali em frente ao aeroporto, e também na central de vacinação, que é no Colégio Modelo, que parece que mudou de nome, né? Esses colégios... Agora é Colégio Estadual Paulo Freire. Paulo Freire, mais né? Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães. Mas a turma ainda diz assim, Colégio Modelo
É o nome. Acho que vai ser chamado para sempre como Colégio Modelo, como IERP também. É isso. Sempre será chamado sempre como tem IERP. essa referência. Mas vamos continuar nas manchetes aí, para a gente pegar mais o assunto. Logo depois dessa notícia aí, a professora que faleceu aqui na cidade de Jequié ontem, lamentado o fato, né, por várias postagens da PLB, dos colegas, da própria prefeitura, lamentando o falecimento dessa professora aqui no nosso município. Maria Cristina Santos Souza, da rede municipal. Ela foi internada semana passada e não resistiu e morreu na noite de segunda. Moradora ali do Jequiézinho, mãe de 3 filhos, ela foi diretora da Escola Municipal Fran Gedeon, chamada Escola do Derba. Ela foi diretora e estava, inclusive, no período de licença, estava afastada das suas atividades. Mais em cima aí, continuando no site, tem um amigo pessoal meu, tá aí o Luquito, esse rapaz amigo de muito tempo, assim, de conhecimento familiar, filho de seu Aloísio Lacerda, comerciante de tecidos, de miudezas lá na cidade de Aiquara, e recebi essa notícia com muita, mas muita tristeza. Eu acompanhei um pouco o Luquito, assim, na relação familiar. Ele jovem, bem jovem, lá em Aiquara, eu ia muito para o São João em Aiquara e ficava na residência dos pais dele. Era onde me recebia por lá para brincar o São João de Aiquara. Luquito, Rise, a irmã dele, mulher de Cidinho Teixeira, e também a Gal, né, a enfermeira Maria das Graças Lacerda, que é uma profissional também que atua aqui em Jequié. E Luquito não resistiu, contraiu a doença, foi internado, entubado e foi a óbito. Então é outro fato que a gente lamenta, né? Um torcedor apaixonado do Vitória. Ele assistiu os jogos do Vitória no Barradão, seus filhos também, meu amigo Arismar também, que era sempre seu parceiro, onde estava muito choroso, sentido com a morte do Luquito, que a gente registra. Vamos descendo aí, que tem mais outra informação. Aí a prefeita de Jaguaquara, é de Oni, né? Ela tomou a deliberação e divulgou. Ela não acatou, pelo menos num primeiro momento, essa antecipação do toque de recolher das 20 para as 18 horas. Ela manteve lá em Jaguaquara 20 horas. Diz que lá vai continuar prevalecendo o que havia sido decidido antes, né? 20 horas o horário do toque de recolher. A prefeita é Dione de Oliveira Agostinoni. Com um detalhe, ela é prefeita do PP, partido aliado de primeira ordem do senhor governador do estado, mas não foi aquela coisa do tá tudo bom, tudo bom. Ela entendeu, reuniu com o seu município, com os representantes e decidiu. Não sei se já cedeu à pressão, não tem notícia de última hora. Mas, de qualquer maneira, no primeiro momento, ela decidiu que é 20 horas o toque de recolher lá no seu município, né? A prefeita Dione tomou essa decisão colegiada. Ela não tomou uma decisão pessoal dela, não. A coisa veio de uma decisão tomada com os seus representantes lá de vários segmentos, né, do município, comércio, indústria, o setor agrícola, que é muito ativo lá em Jaguaquara. E aí a gente vem para Jequié, né? Porque no novo decreto municipal, que renovou as medidas, está lá a indicação que os comércios devem fechar em Jequié a partir das 17h30, né? 5h30, para que as pessoas possam se locomover e não ficarem paradas no toque de recolher. Essa notícia, quando a gente publicou, Wilson, teve muitas pessoas aqui do município criticando essa medida por conta do comércio, falando que a situação já está difícil, essa questão de fechar mais cedo vai complicar, pode gerar mais filas, mais aglomerações. Então o pessoal não gostou muito dessa medida das 17h30, Wilson. Rony, observe, vamos basear o seguinte, nós vamos analisar as decisões. Com relação ao vírus e a necessidade de medidas, isso a gente não coloca nenhuma dúvida. Tem necessidade, sim. Agora vamos aqui, convenhamos. Se você reduz o horário comercial para 6 horas da tarde, que é o horário comercial
normal do funcionamento da grande parte do comércio. Alguns passam, mas normalmente, qualquer loja, qualquer estabelecimento, 18 horas está baixando as portas. Não é isso? Com a decisão, o que é que acontece? Passa a fechar às 5h30 da tarde. 5h30. Para dar tempo o seu funcionário correr para casa, voltar para casa, aqueles que logo retornam para casa. Qual o detalhe mais importante agora? Corre. Correr contra o tempo. O que é que acontece? Como a pessoa só tem uma liberação por volta das 5h30, a pessoa que tem que comprar um pão, que tem que aglomera, chega na quantidade grande, porque todo mundo lembra de alguma coisa que deveria ter comprado e não teve tempo, mas foi comprar naquele horário. Então tem umas medidas que elas são, no mínimo, terríveis. Pô, já que queria baixar, não baixasse, é meu entendimento, 2 horas, que baixasse 1 hora. Olha, vamos fazer o seguinte, 20 horas, não, 19. O comércio funcionaria 19, 18, 18h30, fecharia todo mundo. Porque 19 a maioria fechou. Quem está aberto a partir daí é quem já está aberto mesmo. Não é? Mas as medidas são muito extremas e como elas são extremas, provoca muita reação, mas apontam que são soluções, né? Como a gente anda em busca de soluções, mesmo não tendo números que justifiquem essa solução, essa diminuição de tempo, essas mudanças repentinas, tá aí. Transporte intermunicipal também suspende, né? Isso, Semana Santa, né? Semana Santa, né? Isso, vai ser a partir do dia, deixa eu colocar aqui. Temos até Dia 28, Dia final 28, de semana. né? Dia 28, exato. Mas aí o pessoal fala, Vai mas até o o pessoal, dia quem 3. quer viajar vai até de jegue, é o que o pessoal comenta, né? É verdade. Já que tem muitos Aí carros as que vans vão. vão funcionar. Então, Quem não tem transporte vai jogar uma forma de tentar fazer com que as pessoas cheguem, né? E a gente sabe que muita gente viaja, a gente viu isso no carnaval, quem passou por Ilhéus, Itacaré, tem relatos assim de realmente muita aglomeração, as pessoas viajam mesmo neste período. E o governador, na entrevista que ele deu, ele disse que tenta evitar que todos esses esforços que estão sendo feitos agora com as medidas vão por água abaixo. Porque se ficar esse fluxo de uma pessoa de uma cidade para outra, você vai levando vírus. E aí uma cidade que poderia estar em baixa volta a crescer, porque Olhe bem, é complicado. tudo, os governantes, eu até respeito a tentativa, mas a gente observa assim, tantas medidas meio alocadas, é o que a gente está vendo. Eu não vou discutir a clandestinidade, porque algumas pessoas ligam e falam assim, estão fiscalizando e fechando o comércio, mas as clandestinas, os pancadores, isso aí é o clandestino. Se é o clandestino, é para ser fechado com medidas enérgicas da polícia. O que está se falando do que é legal, né? Os decretos são para fechar o legal. Eu sempre cito esse exemplo. Droga ilícita é legal? Não. Mas circula, né? Mas circula, vende. Então é a mesma coisa. Está tendo uma festa, está tendo um cassino clandestino. É clandestino. É para fechar a comunidade. Se fecha ou não fecha, é problema deles que tem que fazer, né? Denunciar e eles cumprirem as determinações. Aí eu fico vendo o futebol, por exemplo. Suspende o futebol em São Paulo. Não está permitindo o torcedor no estádio. Lógico. Aí diz assim, o jogo São Paulo, lá em São Paulo, o jogo Corinthians e Corinthians e Mirassol vai ser disputado em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, que está também dando uma parada de 10 dias no campeonato. Se para o cara que está dentro do mesmo estado, como é que justifica vir de outro estado jogar naquele... Dá para entender, Rony? Porque aí vai ter que pegar ou um avião, ou carro, ônibus, fazer entrada em hotel, então, quando dentro do seu própria cidade, seu torcedor, árbitros, equipes, imprensa, seriam melhor acompanhadas, né, do que deslocar para outra cidade. É um negócio assim que não dá para entender, viu? Cada dia eu tenho mais ainda tirado a conclusão. Quem sabe menos das coisas sabe mais do que eu. Eu não estou entendendo absolutamente nada do que é que estão buscando. Vai e vem, é uma confusão. E hoje o jogo do Palmeiras também vai ser em Volta Redonda. Volta Redonda.
O Voltaço lá. O Voltaço, isso. Sendo que na própria capital do Rio de Janeiro não está podendo ter jogo, né? Vai ser suspenso, né? Maracanã, Engenhão, não vão poder realizar partidas. Então é um vai e vem, é um bate-cabeça dos governantes que complica a situação do Brasil, né? Mas pelo menos a gente tem notícias, né, Wilson, que agora o governo federal parece que virou a chave e parece que é pró-vacina. Então, Bolsonaro ontem fez um discurso, parece que eles modificaram um pouco a maneira que estava sendo tratada a pandemia até agora. A reação popular deve ter levado a isso, porque tem essa modificação e a gente vê que agora, pelo menos, parece que o Brasil está de fato empenhado na compra das vacinas, distribuição, por aí vai. O presidente, que ontem deu posse inesperadamente ao Marcelo Queiroga, viu? Não estava sendo previsto, antes mesmo de publicar no Diário Oficial Extra, ele deu posse, já é o novo ministro da Saúde, o Pazuello já foi afastado. Mas olhe bem, eu acredito que o presidente, mesmo com a linha que ele faz questão de que as pessoas saibam que é o posicionamento dele, ele não tem como peitar a população somente pensando no percentual de pessoas que o acompanha e segue. Ele entendeu que ele só está perdendo caminho em relação a isso. Caminho que eu digo político, econômico e tudo, enfim. Ele mudou o discurso. É tanto que alguns veículos de imprensa pegaram o discurso dele anterior sobre o mesmo assunto e colocaram um trecho do discurso anterior e um trecho do discurso de ontem. Quando ele lá atrás falava que a vacina Coronavac, por exemplo, era ineficaz, que era uma vacina que estava da China, duvidosa e tal. E muita gente foi atrás. Hoje ele já disse que, após a aprovação pela Agência Nacional de Vigilância, que ele não dizia assim antes. Ele disse logo da ineficácia. Que agora ele já vê que a necessidade e vai começar a investir muito mais do que vinha sendo investido. A Pfizer disse que ofereceu, ele não quis. Na época já vai comprando a Pfizer e por aí afora. Entendeu ele que o momento é vacinar. Entendeu o presidente, ou pelo menos ele procurou demonstrar ontem publicamente, que a prevenção que ele pensava em ter, que era tomar o remédio e ninguém pegar, e a pessoa se livrar da doença com aquele tal kit de que evitava, não funcionou. Não teve a eficácia que esperava ter. Ele admite hoje isso. Ele continua dizendo que deve tomar, continua. Mas não teve, porque se tivesse, salvaguardaria a vida de milhares de pessoas. Né? Então ele começou a entender que a vacina é importante e Deus ajude que esse bom senso seja a tônica do Ministério a partir de agora, que ele dê autonomia ao Queiroga, que já disse que vai seguir o que a ciência aponta e vai seguir para imunizar a pessoa. Nós precisamos sair de um patamar tão pequeno de vacinação. Só vamos atingir alguma coisa positiva quando vacinar muito mais. Ainda estamos patinando ali 70 anos, que é uma faixa, mas temos que descer, vacinar outras categorias, vacinar a pessoa. Quanto mais imunizar a pessoa, é o nosso entendimento. Vai continuar tendo a doença? Vai, mas vai reduzir. Aí não vai ficar esse corre-corre hoje de leitos, né, cheios, não ter vaga, não ter oxigênio, não ter os insumos, não ter médico, médicos já chegaram ao limite, profissionais de saúde como um todo, enfermeiras, auxiliares, pessoal todo que trabalha, né? Está na exaustão. Não é meu alimento, são 12 meses. Ontem teve uma homenagem aí, né? Até aí a gente colocou no blog, lá no hospital, homenagem da Secretaria de Saúde, trouxe um violinista que ficou lá tocando, um carro lá, colocava lá o telão, colocou imagem de pacientes, deles trabalhando. Muito emocionante. Mas eu acho que para muitos parece não ter surtido o efeito desejado. Qual era o efeito desejado? Era as pessoas do hospital participarem mais efetivamente. E não aconteceu isso. Muitos preferiram usar as redes sociais para dizer, olha, o que queremos é receber 3 meses de salários que estão atrasados. Mas não é salário do governo do Estado, não é do Estado devendo diretamente aos seus funcionários efetivos, não. É o pessoal que presta serviço à SM, Gestão Hospitalar, que é prestadora de serviço na área nova do hospital e que tem 3 meses de atraso, segundo eles. Eu recebi várias postagens. Levante um pouco a foto, que disse que ontem lá estava
a diretora Ana Paula, nossa boa amiga Ana Paula, de Assis Camargo Lacerda, o coordenador, também enfermeiro, Nécio Souza Santana, mas os funcionários que ficaram assistindo à solenidade foram mais os terceirizados, porque os efetivos, eu recebi até zaps aí, mensagem de médicos, olha, não vou nessa não, eu quero é que pague o que está devendo a gente, não fique aí passando imagem, então não é isso que nós queremos, mas a homenagem foi prestada. E a boa notícia, porque Domingos Ailton vai ser nosso entrevistado dentro de alguns instantes, ele é secretário municipal de Cultura e Turismo, né? Nós já estamos em ligação aqui com ele, ele vai usar o fonezinho de ouvido para nos ouvir aí, Dominguinho. Tá legal já? Com o microfone, eu já estou lhe vendo aqui. Tá bom, então já estamos aí, já estamos na tela. Hein? Se ele tiver um fone, eu acho que é melhor. Com fone é melhor ainda, viu? Se você tiver o fonezinho, pra gente lhe ouvir nítido. Viu? Mas tá legal. A imagem tá ótima aqui. Tá bom. E o município de Birataia, notícia de hoje, conseguiu zerar os casos ativos de Covid. Boa notícia, né, Rony? A informação foi registrada no último boletim, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, resultado aí de várias ações que foram adotadas. 31 mortes em Birataia, casos da doença 2031, pessoas infectadas pelo novo coronavírus, tendo um total de 2.000 pessoas recuperadas. Excelente notícia. Vamos já cumprimentar aqui o Domingos Ailton, secretário de Cultura e Turismo do município, já está aqui na tela com a gente, já está nos ouvindo bem lá na secretaria para nos falar sobre esse projeto, né, de auxílio aos artistas aqui de Jiquié. Domingo, nos traga mais detalhes, mais informações desse seu trabalho aí na secretaria nesses poucos dias, né, do início da atual gestão. Bom dia para você, Domingos. Bom dia, Wilson, bom dia, Rony, bom dia a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Né? Nós realizamos no último sábado a gravação de uma live que vai ser exibida no próximo dia 27, que é o Dia Internacional do Teatro, às 18 horas, no canal do YouTube, no canal da Prefeitura no YouTube, né? Denominado esse projeto de Março Cultural. É um projeto em que a gente, na verdade, está homenageando, não é? Denominando de Março Cultural, porque estamos homenageando o Dia Internacional da Mulher, as mulheres que são artistas, não é? Estamos homenageando também o Dia da Poesia, o Dia Internacional do Teatro, que vai acontecer exatamente no dia 27, o Dia Nacional do Circo, o Dia do Artesão e também uma homenagem em memória ao poeta e letrista jequiense Jorge Salomão, que há um ano nos deixou. É importante dizer, Wilson, que essa live ela envolveu artistas de diversas linguagens. Você tem ideia, enquanto músicos estavam tocando, outros estavam fazendo pintura. Tivemos participação da arte circense, do teatro, da dança, e esses artistas eles receberam um cachê, porque essa é uma dificuldade muito grande que os artistas estão enfrentando nesse momento, que é a falta, não é, de oportunidade para realizar diversas ações. Os músicos, por exemplo, que tocam em barzinhos, por conta da pandemia do Covid-19, estão impedidos, né, de realizar essas apresentações em barzinho por conta da aglomeração. Então, nós estamos trabalhando essas estratégias, né, no sentido de oferecer, não é, uma oportunidade para os artistas se apresentarem, não é, de uma maneira com distanciamento, em forma de live, não é porque você aí trabalha de uma forma virtual, porque nem todos os artistas, o Wilson, foram contemplados com a questão da Lei Aldir Blanc. Alguns não tiveram condições de elaborar o projeto, né? Outros não tiveram seus projetos aprovados, não é? E tem muitos artistas passando por muita dificuldade. E acreditamos que o artista ele precisa ter oportunidade de trabalho, porque nós
temos visto muitos artistas aí vendendo seus instrumentos, né, passando por necessidade. Nós temos, inclusive, encaminhado esses artistas para os CRAs, não é? Porque o CRAs ele pode, não contribuir no sentido da alimentação, oferecendo uma cesta básica, ele pode oferecer um atendimento psicológico, não é? Porque muitos artistas estão passando por um processo de depressão nesse momento, devido à situação que estamos vivendo, e entendemos que é preciso que haja eventos como esse, eventos virtuais, não é? Como esse do Março Cultural, que vai ser exibido no próximo dia 27, às 18 horas, para que os artistas possam, a gente conseguiu um cachê para em torno de 40 artistas. Claro que tem muito mais, não é? Mas, de qualquer maneira, já é uma contribuição. O artista ele precisa, na verdade, ter a oportunidade de apresentar seu trabalho e de ganhar um cachê que possa ajudar no seu processo de sobrevivência. Uma pergunta, bom dia, Domingos, Ailton. Bom dia. Caso, esse cachê, no caso, foi bancado pela Prefeitura, e em relação à lei Aldir Blanc, ainda tem novos editais para sair? A verba já foi toda empregada nos artistas que se cadastraram no ano passado? Esse cachê foi recurso próprio da Prefeitura. Nós tivemos uma sobra em torno de 90 mil reais, não é? Por conta de algumas ações de alguns projetos não terem pessoas inscritas, outros não foram aprovados, então houve uma sobra. Não é só aqui em Jequié, mas diversas prefeituras no Brasil e estados têm sobra de recursos. Houve ontem um atendimento de uma ação que o governo do Ceará entrou no STF, e o STF deferiu favoravelmente para que haja uma prorrogação do prazo de prestação de contas do projeto Aldir Blanc, que esses recursos que estão em caixa das prefeituras e dos estados sejam utilizados em novos editais. Ocorre que essa ação atendida só foi para o estado do Ceará, mas entendemos que outros estados vão conseguir também, e outros municípios vão conseguir que esse recurso seja usado. Nós, desde o mês de janeiro, estamos solicitando à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, que não existe mais Ministério da Cultura, só a Secretaria Especial da Cultura, informação no sentido da prorrogação do prazo da prestação de contas do edital e da utilização desse recurso. Infelizmente, a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo até hoje não definiu essa situação. Então, na Câmara dos Deputados, eu assisti ontem uma live com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, e na Câmara dos Deputados também é um movimento, inclusive já sensibilizou o presidente da Câmara dos Deputados no sentido dessa prorrogação. Nós estamos, inclusive, solicitando do prefeito Zé Cocá, que é presidente da UPB, e é um dos líderes do movimento municipalista no Brasil, que faça também gestão em nome dos municípios para a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, para que esses recursos sejam utilizados. Não é cabível que esse recurso seja devolvido ao Ministério do Turismo, à Secretaria Especial da Cultura, no momento que os artistas estão passando com sérias dificuldades, alguns deles passando, inclusive, fome. Então, é preciso que haja novos editais, esperamos que aconteça isso, mas para isso é preciso da autorização, não basta apenas a boa vontade nossa. Mas estamos trabalhando aqui no EPIM, que é possível, mesmo com os recursos limitados, o fundo de participação do município caiu pela metade, então há uma dificuldade financeira da prefeitura, mas mesmo assim a gente conseguiu um recurso para pagamento desse cachê e esperamos que em maio, ou em abril, em maio, façamos outros eventos virtuais também para remunerar os artistas. Já concluindo esse assunto, fazer duas colocações para você. Duas que eu gostaria de ter uma narrativa sua, eu e o Rony Brainer aqui. Primeiro, sim, é a questão de que você, como uma pessoa que é levantada ao setor artístico, você sempre
discutiu com a gente, você como jornalista também, a questão de espaços culturais, locais que nós temos em Jiqué, que precisam ser muito bem preservados e poderiam até resultar em renda, né? Visitação e tal, tombamento desses locais, eu não sei, já foi feito algum trabalho aí na Secretaria. E uma outra questão, como é que você vê essa possibilidade do São João, mais uma vez, ser transferido ou adiado a realização por conta da pandemia? Já se comenta, já se fala nisso aí da Prefeitura? A segunda pergunta eu não consegui ouvir. Eu gostaria de fazer uma interrupção, que você repetisse a segunda pergunta. É sobre o São João, né? Falando aí no adiamento desses feriados, de São João de Jiqué, que é a festa popular principal. Já se fala alguma coisa na Prefeitura sobre a possibilidade de adiamento? Olha, primeiro a pergunta em relação à questão do patrimônio. Né? Nós temos agora uma diretora, que é uma pessoa licenciada em História, que é Sandra Brito, que está na diretoria de Patrimônio Artístico e Cultural. Nós estamos desenvolvendo um projeto chamado CEDOC, que é o Centro de Documentação da História e da Memória Lindolfo Rocha, para exatamente preservar isso. Você sabe muito bem disso, e a gente teve a oportunidade de ter discutido isso, preservar a memória de Jiqué. Ao longo do tempo, a memória sempre foi deixada de lado. Né? A gente, inclusive, documentos importantes foram perdidos ao longo do tempo. Então, o CEDOC está nesse trabalho de levantamento desse material, está levantando também nomes de pessoas que contribuíram para a história de Jiqué, para denominar ruas e praças, e também nomes que já dão a logadores públicos, para que as pessoas conheçam a história dessas pessoas, e trabalhando também no sentido da preservação de determinados espaços aqui que são antigos e que não são tombados. Por exemplo, o próprio museu, que é um espaço que pertence ao Estado, a gente está mantendo contato com o Estado para que haja o tombamento desse prédio, que é o antigo Castro Alves, para que esse prédio seja tombado. Mas outros prédios aqui em Jiqué, com a biblioteca municipal, a estação onde é hoje o Corpo de Bombeiro, que precisam ser preservados, assim como manifestações de patrimônio imaterial, como é o caso da festa de Santo Antônio. Em relação ao São João, nós vamos ter uma reunião ainda essa semana com o prefeito Zé Cocá, para que a gente possa discutir, a gente tem uma proposta aqui para levar em relação à questão do São João e ouvir dele como é que está essa questão, como é que está sendo discutido, inclusive, no âmbito da UTB, essa questão do São João, em que formato nós teremos. Então, logo a gente tenha um alinhamento em relação a essa questão, nós iremos entrar em contato com a imprensa para que a gente possa passar a informação. Muito obrigado, viu, por essa entrevista. A gente busca sempre esclarecer as coisas da terra, as coisas de Jiqué. O programa Hora de Notícias e a JR TV Web é muito voltada para Jiqué, para as coisas de Jiqué, e nós teremos novas oportunidades, conversar com você, a gestão não chegou, vai chegar ainda nos 90 dias, né? Você tem menos que isso aí à frente da Secretaria. Espero que você, pelo conhecimento, sei das dificuldades, sabemos de tudo, mas que você possa tocar alguns pontos assim muito importantes para valorizar essa cultura nossa, que a gente fala muito, mas muita coisa que poderia ser feita, infelizmente, foram perdidos e não foram as oportunidades aproveitadas ao longo do tempo. Um abraço, Domingos. Queria fazer tem duas perguntas para ele. Tem uma aqui do Chico Salles, que ele pergunta qual foi o critério das escolhas dos artistas aqui em Jequié. E depois dessa pergunta do Chico, eu faço uma para você também, Domingos. Olha, a escolha foi exatamente a necessidade que os artistas estavam tendo. A gente abriu aqui um cadastro para as pessoas que estão necessitadas, estão passando por sérias dificuldades financeiras, e divulgamos isso no grupo de artistas, e as pessoas vieram aqui fazer esse cadastro. Então, além desse critério da necessidade, a gente
está encaminhando, além dessa questão de pegar essas informações dessas pessoas que estão passando necessidades para essa live, nós também estamos encaminhando essas pessoas para os CRAs. Claro, esse cadastro está aberto aqui, as pessoas que estão com necessidade poderá vir aqui na Secretaria de Cultura das 8 às 12 horas, não é? Como eu disse, é impossível que a gente contemplasse numa só live, não é, todos que estão, e são muitos que estão com necessidade nesse momento. Mas em uma outra live, em outra oportunidade, esses que estão sendo cadastrados e outros que irão cadastrar serão também aproveitados, receberão cachê nesse sentido. Mas o critério foi esse, da necessidade e daqueles artistas que vêm nos procurando, falando da sua necessidade de sobrevivência. A outra questão está mais relacionada à área de turismo, Domingos. Recentemente saiu a imagem de bombeiros, de equipe técnica lá na Pedra Santa, vendo a possibilidade aí de investimento em infraestrutura no local, já que Jequié tem vários locais de trilha, mas nunca foi aproveitado. Como é que é essa história aí? Você pode contar para a gente? Nós temos um projeto aqui na Secretaria que é Trilhos do Sol. Jequié tem um potencial ecológico muito grande. Nós temos paisagens diversificadas, uma rica biodiversidade. Temos a Mata Atlântica, a Caatinga e a Mata de Cipó. E com uma série de atrativos ecoturísticos, não é? Por exemplo, cachoeiras, mirantes, não é? Rochas. Essas rochas, por exemplo, da Pedra Santa, são uma das mais antigas do mundo. Fazem parte, quem conhece um pouco de geologia sabe disso, fazem parte do chamado Complexo de Jequié, que são as rochas mais antigas do mundo. Então, tudo isso é um atrativo. A Pedra Santa tem uma história ligada à religiosidade, à cultura popular muito forte. Então, levamos o Corpo de Bombeiro para fazer um mapeamento. É preciso que esses atrativos, as pessoas possam ir com segurança, não é? Possam evitar a pichação, como vem acontecendo nas rochas da Pedra Santa, possam as pessoas conhecerem a história. A ideia da gente é capacitar a comunidade local para servir, inclusive, como guias, não é? E a gente ter esse potencial, não só para as pessoas de Jequié conhecerem, mas pessoas de outros lugares. O ecoturismo é um dos viés hoje mais importantes para a geração de emprego e renda. Para vocês terem ideia, Jequié tem uma rica biodiversidade de aves. São mais de 400 espécies diferentes de aves em Jequié. Então, a gente pode ter aqui também o turismo de observação de aves. Não é como tem em Boa Nova. Tem gente que está hospeda em Jequié, mas vai para Boa Nova para ver essas aves. Pessoas que vêm do Japão, do Canadá, dos Estados Unidos, e que não sabem que aqui em Jequié tem. Então, a ideia é a gente trabalhar, não é, para que Jequié se torne realmente ter uma organização, não é, um roteiro do ecoturismo através do projeto Trilhas do Sol. E nosso primeiro projeto piloto é justamente a Pedra Santa, que é o local hoje mais visitado em Jequié, mas precisa que as pessoas que visitem esse local tenham consciência, fiquem sabendo da história. Nós tivemos, na penúltima visita, por exemplo, encontramos um turista de Itaberaba e outra de Porto Seguro. E eles não sabiam de nada, não tinham nada de informação, lá não tem nenhuma placa indicativa. Então, a ideia é que a gente possa sinalizar o local, a ideia é que a gente possa criar uma estrutura de segurança com um corrimão de corda para evitar que as pessoas sofram um acidente e que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer a história e a beleza que é aquele local. Domingos, muito obrigado mais uma vez. O Rony tinha esses questionamentos, foram bem esclarecidos e a gente agradece a você e reformamos aí o mesmo pensamento anterior, outra oportunidade, com mais tempo, a gente torcendo aí para passar esse período que estamos vivendo aí de pandemia, para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse trabalho da cultura aqui no município de Jequié. Um abraço, viu, Domingo? Um abração. Um abraço, eu que agradeço e parabéns aí, Wilson, parabéns, Rony, pelo programa, que vocês têm realizado e esse trabalho tão importante, com esse olhar sobre a história, sobre a cultura, sobre o potencial de Jequié. Um grande abraço.
Um abraço para você também. Falamos aí com o Domingos Ailton, né? Ele secretário de Cultura e Turismo, né? Aqui do nosso município de Jequié. Nós estamos agora encerrando esse contato com ele e foi importante mesmo. Vamos ao pessoal que manda um abraço. Ana Lucas. Ana Lucas, eu pelo que vejo aqui de suas mensagens, você é aquela jiqueense que está longe, com aquela saudade que bate no peito forte da sua terra, né? São nossas raízes, eu sinto isso. Você já nos disse aí que é sobrinha do nosso amigo Zé Penca, né? O contador, amigo Zé Penca. Um abraço para essa família aí. Marcelo Ferreira está mandando bom dia para a gente. Rônia, Cláudia Silva Barbosa, Porto, bom dia. Rony Braga, eu sinto o seguinte, quando você entra na área aqui, o pessoal acessa mais, viu? Parece que quando eu estou sozinho ou com o convidado, o pessoal fica calado. É o caso do Chico Salles, eu vou dizer por quê. A Ana Lucas diz, olá Wilson e conterrâneos, que alegria acompanhar vocês, saudade da minha terra, tá vendo? Ela diz isso, é bom, rapaz, eu também sinto, quando estive fora assim, uma saudade. Oi Rony Braga, bom te ver, vendo você de volta, Abração, o pessoal pessoal sentiu sua falta. Zélia Celestino, amém. Graças a Deus, e aplaude aqui seu retorno. Graças a Deus, livre da doença, né? Livre Amém. E com certeza bem longe dela. Fala aí, Wilson, como está a vacinação aí? A vacinação ainda está, não diria lenta. O município tem feito a parte dele. O que recebe, aplica, né? de vacinas, doses de vacina. Mas ainda é um índice muito baixo. Hoje começa o pessoal de 71 anos, já está sendo vacinado com 71 anos, hoje nos locais aí de vacinação. Joanice Oliveira Gomes, bom dia a todos. O pessoal bom de Itajibá, né? Terra legal mesmo. Você nunca foi no São João? Nunca foi não, conheço não. Rapaz, o São João de Itajibá era uma maravilha. Pedro Correria, aí voltou o Pedro Correria, nunca mais tinha falado com a gente. Essa sim, todo dia. Maria Thelma Linhares, a nossa amiga Thelma. Fabrício Meira, também cadeira cativa. Ana Lucas. Isso é fazer reportagem. Um verdadeiro apaixonado por nossa história. Grande Wilson, obrigado, Ana. É nossa terrinha, a gente gosta demais. É impressionante como tem gente que ainda faz oposição à vacina. É verdade, e o pior é fazer oposição e não apresentar o que é uma alternativa que possa nos livrar da doença, né? Se fizesse oposição e tivesse uma solução, né? Aí aqui diz assim, o Chico Salles, ontem ele não participou. Eu comentei aqui para ver se ele estava assistindo, mas como eu estava sozinho com a minha amiga psicóloga Lana Karina, que aí começou a falar dele. E eu nada de conseguir que ele ouvisse e participasse. E ela mandando 1000 beijos, abraços e falando da figura legal que ele é, e ele nem tchum. Aí ela disse, deve ser porque agora está cuidando de neto. É porque não está ligando, hoje ele não está aí, sabe que a turma não está aqui, ele só liga no papo de boleiro ou quando o Rony está aqui. Mas hoje ele diz assim, bom dia, vamos aproveitar a Semana Santa e jejuar, ficar em casa, rezar muito, pedir ao Messias que nos mande vacinas. Fez aí um trocadilho, né, com o Messias. Educação, salve Paulo Freire. Muito bom querer conhecer nossa história. Aprendo você. Valeu, Dominguinho. Marcelo Ferreira, onde fica a Pedra Santa? Marcelo, a Pedra Santa fica ao lado da Barragem da Pedra. O acesso é muito complicado, Marcelo. Não é fácil, não. Precisa a pessoa estar muito inteirada e tal. E tem riscos, né? De acidentes, de sofrer algum problema. Mas a vista lá, é maravilhosa quando chega, viu? Eu já fui na Pedra Santa, né? Já fui 2 vezes na trilha. É uma trilha de 1h30 no máximo. 1h30, assim. O pessoal vai de bicicleta, faz suas romarias. Mas é um lugar lindo, é um lugar lindo. É isso aí. Aí diz assim, perfeito, Cláudia, não subestimem as lacunas que esse vírus está deixando. É triste perder um irmão, um amigo, um familiar. Olha a ordem, as pessoas só sentem quando atinge alguém próximo à família. Deus nos ajude. É verdade. Isso é real. E aqui no YouTube Andrade, tem gente bom também. Dia, Marlova. Vou mandar só um alô aqui para ela, que sempre está com a gente, na paz do Senhor. Exato. Aqui no YouTube tem a Zeneide
Ela tá lá em São Paulo, tá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, acompanhando a gente. E o pessoal da Natureza Sol no YouTube comenta aqui, ó. Grande Dominguinhos, precisamos criar mirantes em morros em Jequié, que tem vistas lindas da nossa cidade e transições de ecossistemas. Abraços. Barreto é o nome dele que está acompanhando a gente. E outro detalhe, rapaz, que vista Tem linda. até a imagem Você aqui da Pedra mostrou Santa. uma imagem belíssima, olha pra aí, a Pedra Santa, né? É. Do lado de lá fica a gruta, mais ou menos aí. Eu não estou bem assim inteirado. É ali embaixo a barragem, né? Mostra a barragem da pedra lá embaixo. Isso é uma vista impagável. A vista eu é muito digo boa. isso porque eu já fui lá com pessoas assim, de outras cidades. O cara fica entusiasmado, maravilhado com o que vê. Olha lá a Pedra Santa. Que legal. Vamos colocar, mostrar tem uns essas canteiros imagens. aqui. E aí o pessoal chega lá, rapaz. Já destruíram picha, isso aí, né? Destrói isso aí tudo, já destruíram isso aí tudo e tal. Aí, ó, uma foto também feita lá do cume ali, da ponta, né? Da ponta. No final da trilha, você chega lá cansado e tem esse descanso ali nessa pedra que dá para ver boa parte da cidade. É um lugar muito lindo Muito mesmo. lindo, muito lindo. E tem muitos outros, viu, Rony? É. Tem inclusive a área aquática aqui da cidade. O pessoal me fala sobre o Maitá. Ali Tem em o Maitá. Florestal, eu já fui numa região. Agora você diz assim, eu vou. Agora você vai com a preocupação pela falta da infraestrutura. Desde o carro, que você indo corre o risco de cair lá numa valeta, num buraco e tal, até você se posicionar nesse lugar. E a insegurança que hoje representa. Você pode ser assaltado, você pode, né, ser roubado, sofrer um outro tipo de violência. É verdade, a gente não pode deixar de reconhecer isso e falar. A gente estaria sendo omisso se não falasse. Por quê? Porque não tem uma estrutura. Tem cidades, né, que você vai e tem toda uma estrutura de trilhas, de locais onde você está. Mas Jequié tem uma topografia maravilhosa. Maravilhosa. Dominguinho sabe disso. Dominguinho é estudioso, é um cara muito interessado. Aí a Cláudia Barbosa Porto diz assim: Wilson, temos que ter medidas preventivas. Fechamento do comércio não tem dados que tem índices abaixo, né, se fechar o comércio. O povo precisa se conscientizar, cuidar uns dos outros. É verdade. Eu cuido de mim, de você, você cuida de mim, me oriente, chama atenção, evita, faz tudo o que for possível. E ela diz assim, em vários lugares, prefeitos estão adquirindo kit, que tem ajudado a população, o entendimento dela, né? O respeito todos os posicionamentos. Ana Lucas aí diz, linda, né? Falando aí sobre a Pedra Santa. Que lugar bonito. Você sabia que tem muita gente que mora em Jequié e não conhece a Barragem da Pedra? Sim. Que não conhece aquele beleza que é a Barragem da Pedra. Rony Braine, quando tinha a escuna Asa Branca, que foi vendida, parece que estava por último lá em Valença, foi uma ideia que a família do Gilson Brito, meus amigos lá, Gilmácio, Gilcinho, Cacá e o pai, eles idealizaram comprar uma escuna. Eu fiz 3 passeios nessa escuna. Rapaz, eu tenho uma saudade que você nem imagina. Porque era uma escuna que levava em torno aí de 100 e poucas pessoas. Tinha a cozinha aí, eu já participei de um churrasco na esquina. Me lembro da escuna, me lembro bem que encontrei Valdir Barreto lá, com a família, com os amigos. Rapaz, era uma coisa maravilhosa. Você rodava, que eu digo, rodar seguia, né, um percurso lá como o marinheiro levando a escuna, de quase 70 quilômetros de água. Aí você parava lá na Caatinga, Timbal, nosso amigo Timbal Amorim, ele tinha uma fazenda e ele colocou como uma base de parada, como se fosse um restaurante. Ele mandava preparar o alimento e tal, o pessoal descia e tal, e alimentava. Então, tudo ainda muito começando. Então, depois a escuna foi perdendo fogo, a prefeitura não teve o contrato que esperava e tal, porque tudo tem que ter essa base. Aí o pessoal desistiu, vendeu a esquina, veio o fechamento da prainha, que também levava muitas embarcações e tal, e a coisa caiu no descaso quando seria o passeio de escuna. Você nunca foi, mas se você tivesse ido, é inesquecível. Inesquecível. Eu fui 3 vezes. Fomos uma época com o Reinaldo, era o prefeito, e trouxe uma
caravana com o prefeito de Botucatu, em São Paulo. Rapaz, o cara ficou, o prefeito e seus assessores, ficou maravilhado. O rapaz levou de Jiquecê e disse, rapaz, Botucatu não tem uma lâmina de água dessa, não tem uma escuna dessa, fazendo o percurso devagar, todo mundo tirando fotografia, brincando, conversando e tal. Ainda tinha lugares que parava, colocava os coletes salva-vidas e a gente mergulhava, rapaz. Rapaz. É muita área que a gente não aproveitou. Não aproveitou. E a gente faz e perde, né? Sai da frente e perde. Porque o que o Dom Miguel falou é verdade. Eu estive em Boa Nova e eu conheci algumas pessoas por lá que contou exatamente isso, de gente da Alemanha, do Japão, de outros países indo para Boa Nova, que aqui do lado é 1h30 de Jequié. Próxima. E que tem cachoeiras, aproveita muito. Chapada Diamantina a gente nem fala. Nem o fala, quanto é sim. aproveitado a questão do A gente turismo. não sabe Cidades com aproveitar isso. infraestrutura menor que Jequié, Menor. Wilson. Consegue fazer muito E dinheiro Jequié com o turismo. É bonito. O entorno de Jequié, a cidade, é uma cidade bonita. Precisaria ser melhor gerenciada. Jequié precisa de gerente. Um gerente que goste da cidade. Diga assim, eu vou tentar recuperar essa cidade para o bem. E para encerrar o programa de hoje, é lógico que o ex-prefeito Luiz Sérgio Suzarte Almeida, o Sérgio da Gameleira, que é do PSB, ele diria hoje assim, esqueçam de mim. Eu saí no dia 31 de dezembro, mas está aqui, Tribunal de Contas dos Municípios, publicação de ontem, na sessão realizada por meio eletrônico, justamente terça-feira 23, determinou a formulação de representação ao Ministério Público Estadual contra o ex-prefeito de Jequié, Sérgio da Gameleira, pelo pagamento de multas e juros em razão de atraso no recolhimento de parcelas relativas a obrigações com o INSS. A irregularidade foi cometida durante o exercício de 2019. O ex-prefeito de Jequié terá que devolver aos cofres públicos municipais um total de R$ 901.731,56, que foram pagos em juros e multas, ou seja, atrasa o INSS, depois paga com juros e multa. E não pode atrasar. E aí incorre na infração, né? Então, pagou uma multa estipulada, ele ainda tem que pagar uma multa pessoal dele, ele não é mais prefeito, R$ 8.000. Os conselheiros do TCM ressaltaram que o pagamento de multa e juros só ocorre devido à omissão dos gestores, que não cumprem adequadamente a obrigação legal de recolher as contribuições previdenciárias no prazo e montante exigido na legislação. Observe, tem uma chamada apropriação indébita. A apropriação indébita é mais ou menos o seguinte, Rony. Você trabalha numa empresa e a empresa, quando paga seu salário, faz o recolhimento da sua parte do seu INSS, né? E do FGTS. Ao invés de depositar na conta, fica com esse dinheiro para ela. E a prefeitura, quando pagou com juros e tal, fez a apropriação indébita no momento em que pagou o servidor, mas não fez o recolhimento. Aí vai pagar juros sobre isso e agora o prefeito está aí incorrendo em mais essa ação, né? É aquela história que alguns já me falaram, Wilson, você quer saber o que é ser prefeito? É quando você sai da prefeitura, que aí é que as coisas começam a chegar e você não tem mais o aparato, a assistência de jurídica e tal, que quando você é prefeito tem. Um abraço, Rony. Você vai seguir por aqui com o Papo de Boleiro, você que está retornando hoje, são, bem, e a gente vai continuar por aqui. Um abraço a todos e até amanhã. Até, pessoal. Daqui a pouco, Papo de Boleiro, mais uma entrevista bacana. Tá chegando o Toninho e o professor Tuxa. Valeu.